Beleza. Bom, dia 3 de agosto de 2025, dia 2 de Lisboa a Moscou, por terra. Hoje a gente tá em Madrid, a gente tava em... Esqueci o nome da cidade de ontem, mas era Marabibe, alguma fita assim. E a gente tava lá no sol há umas boas horas, a gente acordou cedo de manhã, comemos um pão com ovo, queijo e fomos pro sol. Aí a gente ficou tipo uma hora no mesmo lugar que a gente tinha ficado ontem. Aí tipo não tinha quase nenhum carro, então a gente decidiu mudar de lugar. E aí a gente andou mais pra frente, que tinha um lugar que era um acesso pra rodovia, né? E a gente ficou lá esperando embaixo de uma ponte até, sei lá, mano, umas 2, 3 horas a gente ficou lá esperando. Por aí, vai, 2 horas, acho. Talvez mais, não sei. Mas aí a gente ficou lá um bom tempo, eu fiz muitas placas diferentes, a gente tava tentando qualquer coisa. E aí, uma hora, a Luana decidiu começar a dançar, segurando a placa. E nisso, a gente reparou que as pessoas que antes não estavam nem olhando pra gente, elas começavam a, tipo, apontar, dar risada, não sei o quê. E isso quebra muito o gelo, tá ligado? Então, a gente pensou, pô, isso tá fazendo as pessoas confiarem mais, saca? Então, a gente continuou nessas. Aí não demorou muito. E, fato curioso, eu sou uma das pessoas mais ateias do universo. Eu sou uma pessoa muito cética, saca? Eu me considerei e me considero ateu desde que eu tenho 14 anos de idade. Eu lembro que eu fui falar para os meus pais com 14 anos de idade que eu sou ateu e que eu não acreditava em Deus e blá blá blá. E hoje a gente estava no sol e eu decidi pedir para Deus. Falei, hoje eu preciso de sorte, mano. E bizarro, velho. A gente tava na rua, ali na rodovia, não tinha nenhum carro, sol escaldante, assim, de mais de 30 graus. E a gente com pouca água, não tinha, tipo, um lugar acessível, assim, perto, né, um mercado tão perto assim, né. Tinha um mercado mais pra frente, mas ia ter que andar no sol pra caceta com as malas até chegar lá, né. E do nada, mano, começou a aparecer um monte de carro. Pum, pum, pum. Tudo pra entrar no acesso justamente que a gente tava querendo pegar carona, tá ligado? E nessas de dancinha, parou um casal, Miguel e Daniela, e eles levaram a gente até Évora, que era uma bela de uma pernada, tá ligado? A gente não tava achando que a gente ia conseguir uma carona assim pra tão longe, né? A gente já tava colocando, tipo, próxima à área de serviço, tipo, me leva pra um posto de gasolina, só que ele seja na estrada, aí já tá 10. E eles levaram a gente até a cidade, tipo, uma cidade que é assim, engoliu, sei lá, 1/3 do caminho nessa, né? E a gente andou, só nessa carona, a gente andou mais do que a gente andou ontem no dia inteiro, tá ligado? E a gente chegou em Évora hoje, e a gente olhou, inclusive a cidade muito legal, parecia muito bonita. E a gente só teve tempo de ir no mercado, a gente foi lá, comprou uma meia dúzia de coisas, tá aqui. Luana comprou um frango, eu comprei purê em pó pra gente fazer frio, que a gente achou que ia acampar hoje. E aí a gente foi lá pra saída da cidade, pedir carona, mas já pensando assim, já era mais de 3 horas da tarde, a gente tava pensando, tipo, pô, vamos já ver lugar aqui em volta, né, pra gente dormir. Até que passou um cara, olhou pra gente, aí dali a pouco ele voltou e buscou a gente. Aí ele falou assim, ele era de Cabo Verde, Ailton, salve Ailton, salvou a mais, mano, você é louco. E ele tava indo pra Espanha, mano, saindo de Évora. E
a gente conversou ali, ele falou, tô indo pra Bilbao. Aí eu falei, é isso. Subimos no carro, e aí a gente começou a combinar onde ia descer. Bilbao eu nem sabia na hora, né? Mas é tipo no extremo norte da Espanha, é tipo costa já em cima. Madrid tá tipo aqui, Bilbao tá tipo aqui, acho que é assim, refletido no mapa, né, pra vocês. E a gente tava tipo aqui. Então, tipo, tinha uma bela pernada, tá ligado? E aí ele falou, eu tô indo pra Bilbao, né? Então ele ia fazer assim, saca? Ele não ia passar por Madrid. E aí a gente falou, não, então deixa a gente em Salamanca, que é tipo aqui, assim, no meio do caminho entre os dois. E ele já ia passar por lá. Aí ele falou, é isso, Salamanca, perfeito. Ele tava com um brasileiro junto, né? Eles trabalhavam juntos, acho, de construção, alguma coisa assim. E o brasileiro foi lá e colocou Salamanca no Waze pro cara e é isso, tá ligado? Ele foi só seguir no Waze. Conforme a gente foi seguindo, a gente foi olhando o GPS e não tava entendendo o caminho que ele tava fazendo. E aí, pá, vai. E muito quente, inclusive, mais de 40 graus, assim. Não, mais de 40 graus não, vai. Bateu 40 graus até, uma hora. Tava insuportável, inclusive a gente tirou os eletrônicos tudo, eu tirei meu sintetizador pra fora porque eu tava com medo dele ter fervido. Inclusive eu ainda não testei ele. Ele tá sem bateria, né? E eu espero que seja bateria. E é isso, a gente ficou cozinhando dentro do carro, era uma van utilitária. E os vidros de trás não abriam, eles abriam só uma frestinha e um deles estava quebrado. Então só um abria um nada. E os da frente, eles, tipo, os dois malucos deixou 2 dedos abertos. Então, tipo, o vento que entrava, tipo, andando a 150 por hora na rodovia, fica difícil você ficar com os vidrão tudo aberto, tá ligado? Até porque o carro vai ficar meio instável de tanto vento batendo nele. E, então, tipo... Caralho, tá gravando isso? Tomara. Aí, tá. E aí, velho, Porra, o carro foi virando uma sauna, assim, principalmente a parte de trás, que tinha nossas bolsas e a gente, ficou fervendo, mano. E a gente, tipo, indo, a gente olhando o mapa e não tava entendendo o caminho que ele tava fazendo porque ele tava desviando, sabe? Ele tava indo em direção a Madrid. E a gente pensando, não, ele vai virar uma hora, né? Ele vai virar. Até uma hora que ele não virou, tá ligado? Ele só seguiu reto. E a gente ficou assim, nossa, cara, firmeza, mano. Levando a gente pra Madrid direto, velho. Só porque ele falou com a gente, conversou. A gente conversou com ele sobre o Nômade Raiz. Ele assiste os vídeos do cara e tal, porque ele foi em Cabo Verde, né? E aí a gente ficou conversando com ele, falei, também assisto os vídeos do André, ele adora o cara, pá. E aí, porra, mano, ele deixou a gente no centro de Madrid, virou pra gente e falou assim, aí, chegamos em Salamanca, tamo aí no centro, boa viagem pra vocês, não sei o quê, e foi embora. Ele, ou seja, ele realmente achou, pelo menos, que ele deixou a gente em Salamanca, tá ligado? Ele só seguiu o Waze, ele não prestou atenção que tinha 300 placas no caminho todo falando Madrid, 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 bem-vindo a Madrid. E, tipo, só deixou a gente e falou bem-vindo a Salamanca. E a gente, é isso, mano, valeu, brigadão. Aí eu criei a teoria de que o moleque colocou no Waze Salamanca e tem um bairro famoso aqui no centro de Madrid que chama Salamanca. E eu acho que o Waze botou lá Salamanca, Madrid, e ele só clicou e foi, tá ligado? E enquanto isso o cara, mano, achou que tava na cidade. Fico triste por ele, porque, tipo, na hora que a gente saiu, que ele falou isso, aí eu me dei conta que ele achava que ele tava em Salamanca, eu fiquei pensando assim, putz, ele se atrasou, tá ligado, pra chegar no destino dele, ele tava usando o carro da empresa, eu nem sei se ele podia fazer esse desvio todo, e eu não sei como é que vai ser tipo, o caminho dele até Bilbao, né, que ele ia fazer já. Então, tipo, eu espero que role tudo bem com ele, mano. Ailton, você foi muito firmeza, mano. Espero que você não se foda por ajudar a gente, velho. E
além disso, mano, o que rolou foi depois a gente chegou em Madrid e já tava anoitecendo. Então a gente pensou, mano, tipo, o lugar que a gente viu que a gente ia acampar aqui perto de Madrid, ele era um pouco longe de Madrid. A gente ia ter que pegar um trem pra ir pra. É tipo uma outra cidade já. E aí a gente ia chegar lá e acampar e voltar pra cidade e blá blá blá, fazer um rolê. E aí nessas a gente ponderou, tipo, o cansaço físico, a grana gasta, o trem não é barato, tá ligado? O trem é caro também. Mano, falamos, velho, vamos alugar um quarto. A gente dorme numa cama, toma um banho, tá de noite, tá ligado? Nem sei se tem o trem a essa hora pra esse lugar. A gente vai chegar no lugar de noite, a gente nem conhece esse lugar. Enfim, e amanhã também ia ter que, tipo, levantar cedão, sabe? Sem tempo direito de fazer as coisas, sem tempo de descansar, de curtir o lugar. A gente ia ficar exausto, quebrado, não ia curtir Madrid. Então a gente olhou e falou, mano, vamos alugar um lugar. Aí a gente chegou aqui, o lugar tinha tipo uns mofinhos na parede, né? Umas coisas assim, né? Porque é um lugar low budget. E aí a gente reclamou no Airbnb, inclusive essa é a dica, mano. Reclame sempre no Airbnb, velho. Qualquer merda que acontece, reclama no Airbnb, porque o Airbnb devolve dinheiro. O Airbnb dá dinheiro pras pessoas se elas encherem o saco e tiverem com razão. Essa é a regra. E, mano, é isso. A gente reclamou, o Airbnb deu um voucher aí de 15 euros pra gente, que pra gente foi ótimo, porque esse lugar aqui custou 56. Então, nessas já foi, tipo, sei lá, quase um terço do valor, é isso? Eu sou horrível de matemática, mas acho que é isso. Enfim, mano, dia bom, velho. Eu pedi por sorte e eu tive muita, mano. Caralho. Ah, é, eu esqueci até desse ponto. O meu ponto todo, quando eu falei desse negócio de sorte, não é só do cara ter levado a gente aqui em Madrid, né, que é absurdo. Mas a primeira carona, quando começou a aparecer vários carros vindo no nosso sentido, eu, eu, eu só achei, a gente achou só que era tipo, ah, deu um horário, tá ligado? Bom, que a galera tá voltando agora da praia, sei lá o que. A gente criou teoria, né? E aí o casal que tava dando carona pra gente explicou que na real, pouco tempo antes, teve um bloqueio na autoestrada e todos os carros tiveram que desviar e passar por ali, justamente pegar aquele retorno que a gente estava esperando. Que inclusive eu uso um aplicativo, a gente usa um aplicativo para pegar carona que chama Hitchhiking Map, Hitchhiker Map, não sei. E nesse site ali, tipo, as pessoas colocam as experiências delas, né, nos lugares. Tipo, eu peguei carona num lugar, tentei pegar carona num lugar, aí eu vou lá e marco, tipo, com uma bolinha verde, amarela ou vermelha, dependendo do quão fácil foi, né? E aquele lugar só tinha uma bolinha e ela era vermelha e o cara tava falando, não tente pegar carona aqui, é horrível, blá 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 blá. Então eu já tava meio que muito certo que a gente ia ficar preso ali. E, mano, do nada, só enxurrada de carros e os caras levou a gente até Évora, mano. E aí depois o Ailton levou a gente até Madrid, mano. Irreal. Mais de 4 horas, ou 5 horas a gente ficou no carro dele. Acho que eu nunca peguei a carona tão longa, mano. Essa foi a maior carona que eu já peguei na minha vida. Caralho, mano, que loucura. Que dia foda. E a gente comprou suquinho de pozinho. Eu tô ansioso pra tomar, tem que dizer. Eu gosto de maracujá. E é isso, mano. Eu acho que não tem mais nada pra contar aí desse dia incrível. A gente tá, tipo, no centro de Madrid agora. Amanhã a gente vai curtir a cidade. E essa era a nossa primeira parada oficial aqui no itinerário da rota toda. E é isso, mano. Tô animado, tô muito feliz que deu certo. A gente saiu de Portugal e a gente já chegou em Madrid, mano. A gente achou que tava atrasado no itinerário e tal, no schedule, na programação. E agora recuperou tudo.
Só fé. Então fica a lição, mano. Se você tá pegando carona e você acha que você não vai chegar a tempo, tenha fé. Que às vezes vem o Ailton e te salva. Zoeira, mano. Às vezes ninguém salva. Às vezes você tem que fazer umas loucuras. Tipo, espalhar cone no meio da autoestrada pra fazer os carros parar. E aí você vai na janela deles e faz eles abrir a janela e fala: eu tô indo pra lá. E aí a pessoa vai te levar. Se você não tiver muito sujo e fedendo e não tiver gritando com ela e falar isso de forma educada, ela vai te levar. Confia. É nóis.